Estamos começando aqui mais um painel regional. Você sempre com a gente, não é? Acompanhando os debates, as discussões em cima dos temas importantes que fazem a pauta aqui da nossa Baixada Santista e, claro, os assuntos de interesse nacional também. Sempre 1h30 da tarde, ao vivo, com a sua participação pelo 3014-5281, pelas redes sociais no facebook.com/painel regional TV de segunda a sexta-feira, não é? Com a nossa reprise às 7h30 da noite. Neste período em que a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta. Depois, na outra semana, voltamos, não é, para a reprise com o horário normal, às 8 da noite. Final de semana, 2 edições do Painel Weekend, sábado, 3 da tarde, domingo, às 17 horas, 5 da tarde. Nessa edição, com prazer, a gente está recebendo aqui o presidente da Câmara de Santos, vereador Manuel Constantino, do PMDB. Ao lado do Constantino, conosco mais uma vez o Heraldo José dos Santos e à minha direita, participação também sempre importante conosco aqui, do companheiro jornalista, editor adjunto do Jornal da Orla, nosso Marcos Santana. Marco Santana, tá certo? Na abertura, sempre os destaques, as manchetes dos jornais parceiros aqui do painel regional, caso do DL, Diário do Litoral, que traz aqui a manchete na capa, após denúncia, novas internações são suspensas, isso no caso do PS Central, UTI do PS aqui, Central da cidade de Santos, e o DL informa também, que foi o primeiro jornal a denunciar a suspeita dessas duas mortes que poderiam ter sido causadas por uma bactéria ou uma superbactéria, não é? Eu passo aqui ao Constantino, a edição de hoje do Diário do Litoral, passa uma edição também ao Heraldo, por favor, e o Marcos Santana ganha também aqui o DL de hoje. E circulando todo o estado de São Paulo, do mesmo grupo de comunicação do Diário do Litoral, está aqui o Gazeta de São Paulo, trazendo na capa, Procuradoria vai denunciar Cunha e Collor por corrupção. O presidente da Câmara e o ex-presidente e senador, o ex-presidente da República, teriam recebido, respectivamente, 5 milhões de dólares e 26 milhões de reais em propinas em esquema de corrupção da Petrobras e segue a operação Lava Jato. Eu passo aqui também o Gazeta ao nosso Constantino e uma edição lá para o Heraldo e ganha aqui também o Santana, o Gazeta de São Paulo desta quinta-feira. E a gente, com prazer e satisfação, agradece as participações, cumprimenta aqui os companheiros de bancada dessa edição do painel regional, o presidente Manuel Constantino, o presidente da Câmara de Santos, obrigado por estar conosco. Tudo bem, vereador? Prazer revê-lo. Tudo bem, o Turão, quero cumprimentar em seu nome, cumprimentar os demais membros da mesa e os telespectadores do painel regional. Muito bem, obrigado, presidente Constantino. Manuel Constantino está conosco. Heraldo José dos Santos, também mais uma vez aqui na bancada do painel regional. Tudo bem, Heraldo? Tudo bom, Turão? Boa tarde a você, boa tarde ao vereador Constantino, colega Marcos Santana, a Daniela e os telespectadores que nos assistem. Marcos Santana, voltando mais uma vez aqui, participando e acompanhando a gente aqui no painel regional. Tudo bem, Santana? Tudo bem, prazer e privilégio participar do painel regional. Boa tarde ao colega Heraldo, boa tarde ao presidente da Câmara, que foi reconduzido ao cargo de um modo completamente inesperado, diante da morte do Marcos de Roses. Boa tarde especial quem nos acompanha no painel regional ao vivo e boa noite quem nos acompanha na reprise. Boa tarde para você do ao vivo, lembra bem o Santana. Boa noite a você que não acompanha a gente na reprise do painel regional. Repito, 7h30 da noite, nesse período em que a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta. Telefone aberto para sua participação, pelas redes sociais também o nosso facebook.com/painel regional TV. Estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal, clique no ícone do painel regional e acompanhe a gente em tempo real. Programa encerrado, você pode rever os trechos que julgar mais interessantes, o programa por inteiro, você fica absolutamente à vontade através do YouTube, tá certo? E quem acompanha tudo isso, a nossa produção e a sua participação, mais uma vez atenta com a gente aqui, a Daniela Fiscarelli. Tudo bem, Daniela? Tudo sim. Boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos acompanhando nessa tarde de quinta-feira e boa noite para quem está acompanhando a reprise. Nosso Facebook já está aberto esperando a sua participação. Envie suas dúvidas, sugestões, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. Muito bem, presidente Manuel Constantino. O Marcos Santana já deu o tom aí da participação inicial, evidentemente, né? E claro, como é que está sendo aí esta volta à presidência da Câmara de Santos? Uma volta totalmente inesperada, não é, Constantino? Sem dúvida nenhuma, Turão.
completamente diferente, né? Porque você não tinha, né, isso na tua mente e que pudesse acontecer, e foi um fato inusitado. Eu fui pego de surpresa, né, com a morte do Marcos, uma pessoa que eu tinha um relacionamento muito próximo e uma imensa consideração. E já tinha sido presidente anteriormente, inclusive num local onde ele teve um trabalho muito efetivo, né, um trabalho grande, e que me deu a oportunidade inclusive de finalizar e fazer a mudança da onde nós estávamos para ali, né? E é um espaço onde a sociedade tem usado de maneira substancial. E para mim foi uma surpresa ter que assumir da forma que assumi, e é claro, a gente fica lisonjeado pela escolha dos colegas, tudo, mas é diferente. Você tem que, com o tempo, você tem que ir digerindo essa ausência, né? Essa forma pela qual você foi conduzido. E é isso que eu vou fazer, com muita humildade, com seriedade, com respeito à pessoa que era o Marcos, e o respeito aos colegas que, evidentemente, me escolheram para conduzir esse processo. Perfeito. Pois não, Santana. O presidente, o Marcos de Rosa, assim que ele foi eleito, ele deu uma entrevista ao Jornal da Hora e ele explicou quais seriam as diretrizes dessa nova gestão. Ele demonstrou uma preocupação muito especial em dar mais transparência aos atos dos vereadores, ao trabalho legislativo, às atividades que são feitas na Câmara, que muitas vezes não chega ao conhecimento da população. Ele realmente reconhecia que havia uma dificuldade muito grande da Câmara se comunicar com a população. Gostaria de saber se essa preocupação o senhor também tem, e que mecanismo o senhor vai utilizar para melhorar essa transparência, para divulgar melhor os atos do Poder Legislativo junto à comunidade. É de conhecimento das sociedades da mesa, que é de conhecimento da mesa e da sociedade de modo geral, que a Câmara de Santos foi contemplada com uma TV legislativa e uma rádio, né? Isso, inclusive, na minha gestão, eu assinei, inclusive, esse documento, e esse documento chegou à Câmara definindo o que ia ser de fato, né, a TV Legislativa e a rádio. A TV Legislativa, até aquele momento, né, ela não estava definido que era uma transmissora, né, uma retransmissora, e uma rádio. E não deu tempo, inclusive, para você instalar, até porque nós não tínhamos lugar próprio para essa instalação, né. O projeto do local para essa instalação, já tinha feito um esboço do projeto, e o Marcos também tinha essa ideia, e ela não foi colocada em prática na gestão anterior, que era a gestão do Sadal. Sadal foi quem me sucedeu, e ele não colocou em prática essa necessidade que a Câmara tem de estar gerando essa condição. O Marcos assumiu esse processo, nós estamos reassumindo agora com esse mesmo propósito. Nós estamos pensando em construir um anexo, primeiro para nesse anexo abrigar o arquivo, que fica bem próximo dali, o arquivo da Câmara, e também, né, abrigar a TV Legislativa, que é uma ideia que já vem há muito tempo. E através dessa instalação, evidentemente vai haver a participação da sociedade e vai haver uma transparência mais efetiva, na medida que você tem um veículo de comunicação
direto com a sociedade. Isso poderia ser construído, esse anexo e o espaço da emissora, da TV Legislativa, no espaço que agrega a Câmara Municipal mesmo, no Castelinho? No espaço onde tem hoje o estacionamento. No Castelinho, onde está construído, não cabe, não tem lugar. Nós ainda temos lá os equipamentos que funcionam, as transmissões da sessão, mas é um local acanhado. E nós vamos construir um local onde ele tenha condições de abrigar realmente a TV e a rádio. E abrigar também o arquivo da Câmara, que está bem próximo, alugado, um local alugado, para essa finalidade. Tá certo. Heraldo, pois não? O vereador Constantino já falou aqui que a recondução dele à presidência da Câmara ocorreu de um momento traumático, né, com a morte do então presidente, o vereador Marcos de Rosas. Muitos criticaram, vereador, a forma do chamado Grupo dos 12, aquela negociação ali enquanto, né, ou se estava no velório, ou se estava nos preparativos dos funerais do vereador Marcos de Rosas. E também houve, vamos dizer assim, entre aspas, um certo levante na Câmara, principalmente do PSDB, que chegaram, né, os vereadores chegaram a fazer um protesto, se retiraram da mesa. Como é que se deu essa negociação e a Câmara já está pacificada? Foi só aquele momento, vereador? Na realidade, esse argumento, ele é um argumento que pode ser utilizado em função de nós vivermos num processo democrático. Mas esse mesmo grupo que aí está aí alegando que não houve discussão e tinha que esperar, ele provavelmente não tenha observado uma parte regimental, né, que está lá no artigo 9º do próprio regimento, que a eleição se dá na primeira sessão ordinária. Você tem, além de você recompor a vaga, você tem que fazer a eleição de presidente. E os vereadores que votaram no marco, hoje eu não adoto mais esse sistema de grupos. São 21 vereadores e todos os 21 vereadores tinham capacidade de ser o presidente da Câmara. Então essas pessoas que elegeram Marcos, né, nós continuamos, estávamos sempre em contato, em sintonia. Na medida que tinha que se fazer uma eleição regimentalmente, baseado no regimento da Câmara, na primeira sessão ordinária, tinha que haver uma reunião para se decidir. Foi isso que foi feito. Na realidade, também, outras pessoas, os outros colegas que alegam isso, poderiam ter apresentado uma chapa, poderiam ter 7, 5, a chapa não pode ser menos de 5, né? Porque são 5, a mesa são 5, a mesa já estava composta de 4. Embora não adiantaria nada. Embora não adiantaria, mas eles poderiam ter feito. Eram 12 já, vereador? Mas eles poderiam simbolicamente. ter feito, simbolicamente. Sair da sessão, claro. Como nós simbolicamente ou não, porque se a gente perceber na história da Câmara de Santos, a gente viu que houve várias viradas de mesa, do dia para a noite, inclusive até sequestro de vereadores para... Exatamente. Então, por isso, alguns mandatos para cá, isso... já mudou um pouco, né? Mudou a consciência. Hoje a graça. A eleição se decidia num outro poder? Isso. Então, prédio. Há uma conscientização diferenciada dos tempos anteriores. Então, por isso que eu estou falando. Poderia ter apresentado uma chapa, o mínimo era 5, porque nós já tinha 4, a mesa é composta de 5, né? Mas poderiam ter apresentado uma chapa, né? E aí haveria regimentalmente como conversar, como discutir, como protestar, de fato, né? E de repente, como foi dito aqui, alguns daqueles que estavam aqueles vereadores que decidiram, eu repito, não estou citando em grupo, não estou falando em grupo. Os 21 vereadores têm competência de ser o presidente da Câmara,
não poderia ter rediscutido isso. De repente, aqueles que estavam do outro lado podiam votar naquela chapa que foi apresentada, de acordo com os argumentos, né, naquele momento. Mas isso está digerido da nossa parte, não tem nenhuma motivação para estar falando nisso, mas eu tenho que citar em função daquilo que eu conheço. É tanto que eles voltaram e reforçaram, inclusive, a decisão daqueles 14 que já tinham votado, né, que eles não tinham nada, ele não tinha nenhuma rejeição ao meu nome, mas poderiam ter feito esse protesto de uma forma diferente, né, apresentando a chapa, falando regimentalmente, para evitar essa discussão que nós estamos desenvolvendo aqui. Né? Vereador, o senhor falou de alguns projetos aí, por exemplo, rádio e TV legislativa, a construção de um anexo para o arquivo da Câmara. Mas esses projetos também chegaram a ser anunciados pelo ex-presidente, pelo De Rosas, e eu queria saber do senhor, o senhor presidiu a Câmara, que projeto que o senhor gostaria de implementar para o Legislativo, que o senhor não conseguiu fazer na sua primeira gestão como presidente do Legislativo, e que agora talvez, embora com um tempo bem menor, né, que o senhor vai tentar colocar em prática? O primeiro projeto que nós, quando eu tomei posse em 2011, que eu já sabia que a Câmara não absorvia a população, não vinha a população para conhecer, para participar, era atrair a sociedade, ou seja, as escolas para a Câmara, né? Atrair a população para discussões na Câmara, para utilizar os espaços da Câmara. Esse era foi a primeira atitude logo que eu tomei posse da Câmara. O segundo seria, evidentemente, ter um veículo de comunicação que desse condições legais, né, para que você pudesse divulgar os trabalhos da Câmara. Gerar a transparência necessária, fazer com que as pessoas conhecessem de fato o que é o Poder Legislativo. Porque tem muita gente que fala do Legislativo, né, em função das informações que tem, né, de vários fatos que ocorrem, até mesmo que ocorrem na área federal, mas ele não conhece a funcionabilidade do Legislativo. Ele não sabe o que representa o Poder Legislativo. Então, com sua participação, você abrindo participação, as pessoas teriam mais condições quando falasse o Legislativo. Bom, com a disposição do governo federal em liberar a TV legislativa e rádio para as câmaras, que não foi para todas as câmaras, foi para algumas câmaras. E a Câmara de Santos foi contemplada. Eu falei há poucos instantes que já tinha um esboço, inclusive, para a construção do anexo, que tinha essa finalidade, não só de abrigar o arquivo, como também abrigar a TV legislativa, e abrigar uma rádio ali, para poder você estar permitindo que as pessoas pudessem estar fazendo suas reclamações e você divulgando, colocando elas em prática, para abrir para a sociedade, dando a transparência necessária para que as informações elas pudessem se fixar na cabeça das pessoas, com conhecimento, para poder falar com clareza, né, com conhecimento do Poder Legislativo local, evidentemente. Era nesse sentido. Antes de fechar o bloco, né, eu queria ainda entrar bater um pouquinho mais nessa coisa aí da vaga que ficou aberta com o falecimento do Marcos De Rosas, né? A presidência da Câmara, os 12, eram 13, né, ficaram 12, daquele grupo que elegeu Marcos De Rosas, resolveram optar por você e depois houve ainda a concordância, a participação também do vereador Banha, do PMDB, e também do novo vereador Fábio Duarte, né, que ele é do PSD,
PSD. Né? PSD de dado, né? E houve aquela celeuma toda, uma confusão. Primeiro a Câmara chamou o vereador Boquinha, que era o primeiro suplente do PMDB, Boquinha foi para o PSDB e disse que poderia voltar para o PMDB, enfim, e liminarmente o Fábio Duarte, então, conseguiu que o juiz lhe desse essa medida favorável para que ele assumisse a Câmara. Como é que o Legislativo viu aí essa situação e como é que segue, realmente o Fábio Duarte segue vereador? Há alguma possibilidade de tentativa de cassação liminar? Que notícia você tem? Na realidade, o Fábio Duarte, ele faz parte de uma comissão, aliás, de uma composição. Ele faz parte da coligação. Certo. Coligação. Ele saiu do partido, mas ele não, em função dele ser militar, ele não se filiou em nenhum partido. Isso, evidentemente, ficou explícito na questão da liminar, da decisão do juiz. E, a princípio, a Câmara tinha que convocar alguém, convidar alguém. Isso é regimental. Na falta de um vereador, na vaga aberta de um vereador, teria que convidar o primeiro suplente. E o primeiro suplente, quem era? Boquinha. Boquinha veio e na hora ele se surpreendeu com a liminar. É evidente que a decisão de juiz, você não contesta, você não discute. Pois pode até recorrer, mas... Você pode recorrer, não dá para você discutir lá, o juiz mandou decidir pelo Fábio Duarte, mas você pode recorrer. Isso não tá descartado de recorrer. Mas é uma coisa que o interessado, ele tem que recorrer, ou então ele conversar com o partido, né, para recorrer. Agora, presidente, no seu entendimento, de quem que é a vaga? No seu entendimento, de quem que é a vaga? Do Boquinha ou do Duarte? Não, do Boquinha não é mais a vaga. Não é do Boquinha mais a vaga, porque na própria liminar explica que se você saiu do partido e não saiu por nenhuma causa, Boquinha ele assumiu 4 vezes, inclusive na 5ª vez até ele dispensou. Ele não queria. Mas então a Câmara não errou, vereador? A Câmara não errou, então? Porque a Câmara, enquanto entidade jurídica, ela não sabia dessa situação de que o vereador deixou o partido, então por isso ele não poderia ser chamado? Mas o regimento diz isso. O regimento não diz que você tem que chamar a coligação, porque você vai chamar, porque lá tem o primeiro, o segundo, você tem que chamar regimentalmente. O primeiro ou o segundo, se o primeiro morreu, você chama o segundo. Se o segundo morreu, você chama o terceiro. Então, você teria que chamar alguém. Quem chamou, foi chamado Boquinha, porque ele era o primeiro. Né? E aí teria que ter um embate jurídico como teve. Vamos fazer um intervalo então, já a gente prossegue aqui a conversa com o presidente da Câmara de Santos, Manuel Constantino, em instantes. Se é lato só, mas na tropa lá embaixo, no ralé não tem. Mas isso já tem, aqui naquele... Muito bem, retomamos aqui a sequência do nosso painel regional, conversando com prazer com o presidente da Câmara de Santos, vereador Manuel Constantino, que é do PMDB, o Heraldo também conosco, nosso companheiro Marcos Santana, Daniela atenta já às participações e à produção aqui do nosso painel regional, né? Bom, tem muita coisa para a gente debater, para a gente discutir aqui com o Constantino, né? E... uma questão chave aqui também, muito importante, porque Marcos de Rosses, a quem ele sucede na presidência da Câmara, não era só o presidente do Poder Legislativo de Santos, mas também do PMDB, aqui da cidade, presidente da junta, uma junta provisória, não é, que estava aí administrando o PMDB, Diretório Municipal de Santos. Né? E, claro, o partido do porte do PMDB, do tamanho do PMDB, tem um tempo enorme de televisão, sempre é significativo, né? O caminho que ele... muito interessante para todos o caminho que ele vai tomar nas eleições de 2016, né? Vereador, para onde vai o partido? Como é que vai ficar o partido? Teremos novas eleições aí para o Diretório Municipal agora. Parece que essas eleições serão prorrogadas para setembro. Enfim, gostaria de ouvi-lo. Bem, o partido foi consultado
com a... Aliás, o partido, a comissão provisória foi consultada se haveria a possibilidade de realizar a eleição dentro de um prazo previsto de 8 dias. E foi dito que havia como realizar essa eleição no prazo de 8 dias. Tanto que estava marcado para o Marcos morreu no domingo, aliás, no sábado, e estava marcado, tinha sido lançado o edital para eleição do partido no sábado seguinte. Em função da morte do Marcos, essa eleição foi adiada e aí está sendo discutido uma nova data ou até mesmo a constituição de uma nova comissão provisória. Bom, com relação ao PMDB, a coligação, nós também tivemos isso promovido pelo próprio Marcos, e inclusive o vereador Banha estava presente, né? Estava eu, o vereador Banha, o vereador Marcos de Rosa, o vereador Pastor Roberto, né? Estavam presentes nessa discussão. Num almoço com o prefeito, fechamos a coligação do PMDB com o PSDB. E ficou para o Legislativo. Para o Legislativo, na proporcional. E ficou em aberto, inclusive, a discussões futuras, né, naquele momento, para o PMDB, né, e que o prefeito não assumiu nenhum compromisso, né, a esse respeito. Bom, hoje estive com o prefeito reafirmou, né, que a nossa coligação está de pé, né, e também ontem estive conversando com o deputado, que ele me ligou, o deputado Caruso, e estivemos conversando também a respeito do partido. Deputado Caruso, para quem não sabe, deputado estadual, né? Presidente do Diretório Estadual, né? Deputado estadual, presidente do deputado estadual, desculpe, eu não fiquei, obrigado. E ele me ponderou que pode ser feito os dois fatos, a nomeação de uma comissão provisória ou a eleição. Isso dentro de um prazo aí, até o dia 15 do mês que vem, ou dos primeiros dias da segunda quinzena. E vai ser feito o que a direção estadual definir, porque eles aqui comandam, né? Nós aqui temos que seguir, felizmente temos lá o comando já constituído, e será feito o que eles decidirem, nós vamos fazer aquilo que já está acertado, que já está combinado, né? E espero que não tenha nenhuma mudança, até porque foi dito aqui que o PMDB é um partido grande, né? Mas teve inúmeras sequelas com a saída do Papa, teve embates, teve uma série de coisas que nós precisamos, evidentemente, eu não tenho a senha do partido, né? O Marcos, se tinha alguma senha, o Marcos era o presidente, eu era membro do diretório e líder da bancada do PMDB, juntamente com o pastor Roberto também era membro, e o vice-presidente era um rapaz por nome de Caio, ou ainda o vice-presidente, e o doutor Ronaldo, que é conhecido daqui de todos, né, era o secretário-geral, aliás, é o secretário-geral. Então, nós vamos seguir a orientação, né, do diretório regional e vamos fazer o que for preciso fazer. E eu entendo hoje, conversando com o prefeito, que a coligação na proporcional está definida. Perfeito. Marcos Santana? Não? Presidente, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa ele foi eleito com uma expressiva maioria nas eleições, né? Tanto é que ganhou no primeiro turno. E essa preferência do eleitor santista pelo prefeito acabou se refletindo também na escolha dos vereadores. E, em consequência disso daí, o prefeito hoje ele tem uma base de sustentação muito, muito confortável na Câmara de Santos.
Por outro lado, isso daí acaba gerando uma série de críticas da população de que a Câmara dos Vereadores acaba sendo um mero órgão homologador das decisões do prefeito e deixa de agir no sentido de fiscalizar o Poder Executivo. Gostaria de saber do senhor se o senhor acha que essas críticas elas são justas ou não. Nós vivemos num processo democrático, eu falei aqui, a democracia ela permite que as pessoas pensem e ajam, né? De forma aberta, de forma livre, né? Não é justo eu dizer que essas críticas são críticas injustas, porque é um julgamento daqueles que votam, daqueles que contestam, tem alguma coisa que não, ele acha que tem que ser diferente, né? Mas o Poder Legislativo aqui da cidade de Santos, eu posso te afirmar que é o mais laborioso, né? Um dos poderes legislativos, não quero aqui menosprezar nenhuma Câmara, nenhum colega vereador, mas é um poder legislativo que tem um trabalho efetivo e discute, e eu quero trazer para esse debate um exemplo que eu vou dar aqui. E no governo Papa, eu era presidente e nós tínhamos um plano de uso e ocupação do solo, aliás, o plano diretor. Foi debatido em todas as cidades, em todos os bairros da cidade. Foi debatido. Nós tivemos mais de 300, acho que 304 encaminhamentos. E a gente colocamos em discussão, fizemos inclusive uma apostila a respeito desse debate, né? E foram incluídos parte dos debates, né? no plano de diretor. Agora, é claro, tem gente que fica em casa assistindo televisão e precisa ir nos debates, colocar sua opinião lá. Ficar apenas no campo da crítica, isso não dá para você. Porque muitas vezes você nem consegue entender as críticas que as pessoas fazem. Então, as pessoas que tiverem que fazer suas críticas têm o direito de fazer, é bom fazer, colabora. Eu não tenho a menor dúvida de que as críticas são salutares, ajuda a democracia. Agora, o prefeito Paulo Alexandre tem feito um trabalho aí na cidade, procurado apresentar. Hoje mesmo estive na Zona Noroeste, está lançando lá a pedra fundamental da construção de uma creche. Então, tem aí vários trabalhos, né? E a Câmara fiscaliza. Há audiências públicas, há projetos que são vetados, há projetos que não são aprovados. A grande maioria são aprovados. O senhor não acha, então, que é o caso na primeira questão que eu apresentei, que essa falta de transparência na Câmara, de divulgar melhor os trabalhos, do que acontece na Câmara, da ação de cada vereador quando ele critica a prefeitura? O senhor acha que não está faltando isso, então? Veja, nós temos a TV Legislativa lá, a transmissão da TV Legislativa, que é das sessões. Que é das sessões, que é a TV que a transmissão, que essa TV, ela transmite, ela é concedida, uma concessão para transmitir as sessões. Tem as audiências públicas, tem os requerimentos que são informados. Quando há audiências públicas, você manda uma quantidade de convites imenso para a sociedade, para ela participar. E às vezes, muitas vezes, a sociedade não vem participar, ela não comparece às audiências públicas. Então, e você não tem recursos específicos para você fazer publicações nos jornais. Você não tem. As pessoas não se interessam pelos debates nas audiências públicas? Como é que você vê isso, Constantino? Eu vejo que normalmente as salas estão sempre vazias. As pessoas não se interessam, as pessoas criticam, mas não vão lá colocar seus pontos de vista. E às vezes, quando tem algumas pessoas, vão lá e o debate está em andamento, debate inclusive seríssimo, com a presença de promotores públicos, com a presença de várias autoridades, de outras autoridades, seja de qual hora for, da promotoria pública, da área da segurança, enfim, da área de transporte.
as pessoas não vão. Então eu convido as pessoas a comparecerem nos debates das audiências públicas, né? E ali as pessoas se posicionam, perto, a pessoa pode se posicionar, audiências públicas sobre a saúde, uma série de coisas. Agora, você não pode, os poderes, eles são independentes, mas eles não podem ser agressores uns aos outros, eles têm que ser harmônicos, né? E é isso que eu vejo. Eu não vejo diferente. Figueiredo. Vereador, o senhor confirmou aqui que está selada aí a coligação com o PSDB, né? Já para a campanha de reeleição do prefeito. Começou a ser costurado lá pelo seu antecessor, o Marcos de Rosa, e agora o senhor disse que esteve com o prefeito e está confirmado. Essa aproximação, o PMDB é um partido importante na cidade, partido que tinha 4 vereadores, né? Sim. O que o PMDB ganha em troca? Porque diz que a grande briga política é a indicação do vice. O PMDB pretende indicar o vice? É isso? O prefeito não fechou a indicação do vice. Na discussão. Na reunião que tivemos, ficou fechado a coligação. Inclusive com o falecimento do Marcos, né? A gente esperava que fosse chamado para uma nova discussão, mas não ficou fechado isso. Não ficou fechado a vice, até porque o prefeito é um homem inteligente, não sabe, né? Claro. Ele não vai fechar, ele vai fechar isso porque fecharia também para uma discussão com os demais partidos. E foi entendido naquele momento, né? E é claro, se o Marcos não tivesse falecido, poderia haver um novo debate, uma nova reunião a respeito desse assunto. Mas até agora não houve nenhuma reunião a respeito desse assunto e nem o partido, né, que é quem está comandando aqui, me posicionou de forma que a gente possa pleitear. Não se posicionou nesta direção. Mas tudo caminhava para que o vice fosse o próprio De Rossi. Quer dizer, então o PMDB não se acha hoje no direito de indicar esse vice? Na realidade, em razão da sua força política, em razão de já ter adiantado esse apoio? Mas não foi. O que eu quero deixar claro aqui que não foi. Não foi adiantado isso e a gente não estava só eu na reunião, estava outros vereadores, estavam presentes na reunião. Isso não foi fechado naquele momento daquela discussão. Ficou fechado realmente e a reafirmação do prefeito hoje foi nesse sentido, daquilo que foi combinado. Claro, se o partido pleitear a vice-prefeitura e aí nós não estamos com o comando na mão aqui. Nós estamos sem o comando. O comando voltou, porque além de não ter tido a eleição, a direção do partido não estava em minhas mãos. Há poucos instantes eu fiz aqui até um comentário. Eu não tinha a senha do partido, eu não tinha. Você tem que fazer agora uma nova leitura desse fato e se o partido entender que isso tem que ser discutido, então, é claro, nós vamos para a discussão. Vamos aproveitar aqui, antes dessa discussão, então, vamos nós para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho na sequência do painel regional, em instantes. Acho que Edgar, vai chamar o vídeo? Que vídeo é esse? É sobre a opinião da população do... Não dá para soltar isso. Do quê? Não tem muito a ver Opinião da com o população assunto. sobre os superbactéria. casos da superbactéria no PS, caralho. Como é que foi botar isso aí? As pessoas não sabem nem o que falar, isso cara. é loucura. Ninguém sabia o que falar. Deixa quieto, corta. Não. Muito bem, a gente volta. Este é o terceiro e último bloco, né, da edição desta quinta-feira aqui do nosso painel regional. Conversa agradável e interessante aqui com o vereador Manuel Constantino, presidente da Câmara de Santos, vereador do PMDB, larga experiência no legislativo aqui da cidade, o Heraldo conosco, Marcos Santana também, e a Daniela com algumas participações já com a gente, né, Dani? Isso,
Marcel. A pergunta é do Nito da Lemoa. Como fica o PMDB Santos com a morte do De Rosses? Perde a representabilidade? Você já falava, né, Constantino, que alguma coisa mudou, mas a representatividade do partido é muito grande, continua, né? Não perde uma representatividade, mas perde um grande líder. Marco De Rosses era um grande líder. Ele pensava sempre em grupo, muito respeitado, homem de palavra. Mas o PMDB é um partido grande e é um partido que agrega um bom número de colaboradores, ou seja, de filiados, e que certamente serão estimulados, né, a continuar trabalhando, a continuar se desenvolvendo. A lacuna que o Marcos deixa é muito difícil de ser preenchida, mas não chega evidentemente a esse ponto. E o espólio do político, do vereador Marcos De Rosses, né? Claro que ainda é muito cedo, não faz nem um mês do falecimento dele, para a gente identificar aí, né, o que é que vai acontecer na sequência, se alguém da família De Rosses vai empunhar a bandeira, seguir a carreira, seguir o espaço deixado aí, tentar preencher o espaço deixado aí pelo Marcos De Rosses. Mas um vereador que já foi o mais votado da cidade, na última eleição ficou em terceiro lugar, mas sempre nessa faixa, acima de 5.000, 5.500 votos, né, sempre com votações muito expressivas. Então, fica aí um espaço a ser preenchido, né, Constantino? É evidente, mas eu quero deixar aqui uma fala que eu acho que voto é muito difícil você transferir. Ah, sim, Né? sem dúvida. Muito difícil você transferir. Mas o Marcos deixa um filho, deixa 2 filhos, uma filha e um filho, deixa um irmão, né? Bastante conhecido, e é meu amigo, eu respeito muito, né? E que, evidentemente, o PMDB não vai fechar as portas para ninguém. Apesar de eu não ser o dirigente do PMDB hoje, aqui em Santos, mas eu sou membro do partido, né? E eu não vejo nenhuma restrição. Então, a única coisa que eu coloco aqui, porque eu entendo dessa forma, o voto não se transfere, mas o partido, o Marco deixa um grande espólio. Ele tinha uma liderança muito grande, muitas pessoas confiavam no seu trabalho, ele tinha uma ligação muito grande, isso já vem de tradição familiar, que é do pai, Oswaldo Carvalho de Rossos, que morreu aos 58 anos, o Marco morre aos 54, o pai aos 58, e o pai era ligado ao esporte, e aí o Marcos era uma pessoa que tinha essa disposição na questão do esporte. Tanto é verdade que ele estava lá no ginásio, né, de esporte, e ele... Você estava lá também, né? Eu estava do lado dele até 1h da tarde. Você percebeu o momento em que ele sentiu-se mal ou não? Eu não percebi. Eu não percebi, porque se eu percebo, eu coloco ele no meu carro e eu traria ele, né? Isso não é... Não sou de usar isso, mas eu traria ele, porque a gente precisava até conversar. Quando terminou o momento, eu precisava conversar com ele em função da eleição. Eu já não vi mais ele. Então eu não percebi. E ele estava. A única coisa que ele se falou para mim é que estava muito quente. E não estava tão quente? Não estava tão quente. Mas eu jamais imaginei que um jovem que nem o Marcos, né, demonstrar vender saúde em função da sua disposição, ele era sempre agitado, né? Todos nós sabemos disso. Uma pessoa que estava sempre quieto, sempre trabalhando, sempre fazendo alguma coisa. Eu não podia imaginar que ele pudesse estar se sentindo mal. Perfeito. E aí, Daniela, mais participações conosco? Sim, do Nelson do Guarujá. É favorável que o PMDB Santos tenha um candidato próprio para prefeito? O que você acha, Constantino? Olha, se o PMDB... Se vai coligar com o PSDB para o Legislativo, dificilmente vai ter um candidato a prefeito, né? O PMDB, ele vinha... O PMDB, ele vinha num processo de quando saiu o ex-prefeito, que era a liderança máxima, e o ex-prefeito era que comandava o partido aqui, né? E ele levou muita gente com pouco compromisso para o PMDB.
Quando ele saiu do PMDB, essas pessoas imediatamente mudaram também. Mudaram para se aproximaram do poder, né? E a gente ficou com dificuldade de agregar. É tanto que foi nomeada essa comissão provisória e ficamos na dependência do diretório regional para poder mobilizar as pessoas. Então ficamos sem condições, né, de você ter aí um candidato a prefeito, apesar de, claro, o partido é um partido grande e teria interesse, mas diante das circunstâncias, que falta a menos de 2 meses para você filiar as pessoas, para você atrair pessoas, eu acho que é humanamente impossível você apresentar nesse momento um candidato a prefeito. Presidente, o PMDB pode não lançar um candidato próprio, mas ele tem todas as condições, até legítimo, de ser indicar o candidato a vice-prefeito. O senhor vê no partido, o senhor pode indicar alguns nomes no partido que tem condições de ocupar essa vaga, além do senhor mesmo, logicamente? Não, porque eu acho que o PMDB pode pleitear a vaga de vice-prefeito, né? Mas isso no momento, eu não poderia dizer, olha, tem fulano, beltrano que possa ser o candidato a vice-prefeito, até porque eu não vejo disposição assim momentânea, né, de ninguém com esse interesse. E também não vejo nenhum encaminhamento por parte do diretório estadual, que é quem comanda o partido aqui, com esse interesse. É uma questão de maturação, né? E é evidente, se o partido escolher alguém, né, se alguém se demonstrar que quer, e o partido escolher, evidentemente que será possível, a gente apoia. Sem dúvida. Vereador, ainda na gestão do Marcos de Rosas, houve 2 projetos polêmicos apresentados à Câmara lá. Um que era a alocação de veículos para utilização dos vereadores, e essa alocação, eu salvo engano, em torno de 400, 500 mil reais, né? E a criação de um cargo de assessor de imprensa. Esses 2 projetos foram muito bombardeados, e o primeiro, inclusive, da alocação de veículos, parece que houve uma ação do Ministério Público e a Câmara, então, foi obrigada a parar. O senhor tem a intenção de dar continuidade, de reapresentar esses projetos ou não? Não. Eu respeito muito a posição que tomaram e que a mesa diretora tomou. A gente respeita porque quando eu li pela imprensa a respeito desse projeto, eu achei que foi uma coisa assim que teria algum erro, né? Tem algum erro aí, porque falavam em veículo de luxo, falavam uma série de coisas. A Câmara não precisa de veículo de luxo, a Câmara não precisa. A Câmara precisar de um meio de transporte, mas um transporte para levar documentação em São Paulo, no Tribunal de Contas. A Prefeitura fica perto, mas agiliza mais você se tivesse um veículo, alguém. As comissões que se deslocam da Câmara para os bairros, né? Poderia ter lá um veículo, mas não há necessidade de veículo de luxo, não há necessidade. E eu não sou favorável, na minha gestão passada, inclusive as pessoas, eu abri lá um processo para a gente discutir a possibilidade de compra de 3 veículos para essa utilização. Mas aí não, a mesa entendeu que quem tinha que ter um veículo era eu que deveria ter comprado um veículo para mim. Tá? Para mim eu não quero veículo, eu tenho meu carrinho simples lá, eu ando no meu carro. Agora, para utilizar para serviço da Câmara, pode ser um veículo muito simples. E se eu tivesse que decidir por isso, por um veículo na Câmara, não seria alugar. Eu compraria porque eu acho que o veículo leva muito tempo. Você compra um veículo novo, ele leva muito tempo para manutenção, para você. O desgaste dele na utilização é
é pouco. Eu não ficar ali à disposição da Câmara Ficaria e à disposição da Câmara. utilizado À disposição, raramente. no momento, raramente. Mas eu não tenho essa intenção nem de alugar e nem de comprar. A prioridade já é essa que eu já falei. E nem criação de cargo. Nem a criação do cargo. Não tem. Mais alguma coisa a acrescentar, Marcos? Vereador, o governo federal está enfrentando uma grave crise econômica e essa crise também está resvalando não só nos governos estaduais, mas nos governos municipais também, né? Os municípios estão enfrentando uma queda de arrecadação. Rapidamente, o que o senhor pode dizer, como é que a Câmara pode contribuir nesse esforço de reduzir os gastos no Poder Legislativo para poder ajudar o Caixa Geral do município? A Câmara, a Câmara, ela já não tem. Ela já não tem veículo, a Câmara não tem 13º, o vereador não tem 13º, o assessor não tem 13º. A Câmara não vive fazendo viagem, é uma Câmara super enxuta, a Câmara de Santos é uma Câmara super enxuta, e não vai fazer, nem vai criar cargo, nem vai comprar carro, não vai fazer. Tudo nós vamos fazer dentro da lei, sempre com o objetivo de produzir meios que possa gerar transparência para o exercício da Câmara, do Poder Legislativo e da efetividade da participação da população. Mais nada vamos fazer. Inclusive os projetos que forem polêmicos, evidentemente, por exemplo, o Código de Uso e Ocupação do Solo, quando vier, está sendo discutido, quando vier nós vamos discutir também. O Código de Postura, que tem mais de 600 artigos, com mais de 60 anos, nós também vamos discutir, porque envolve a sociedade. Tem essa questão do Cidade Limpa, que são mudanças da propaganda, tudo. Vamos discutir com a sociedade para ver o que é melhor, porque na medida que você coloca isso lá e aprova, tem prazo para você mudar, tem multa também para você pagar, né? E tem envolvimento na sociedade, da geração de emprego, na redução de emprego, tem tudo isso. Muito bem. Tá? Vereador Manuel Constantino, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação, sucesso aí. Obrigado. Novo desafio, voltando à presidência da Câmara, até uma outra conosco. Obrigado, viu, Constantino? Eu que agradeço, Boturão, eu quero cumprimentar o Heraldo, cumprimentar você, Obrigado. cumprimentar aqui o Marcos Santana, cumprimentar a Daniela, né? E cumprimentar aqui as pessoas que estão nos ajudando a esse programa. Toda a equipe nossa aqui. Toda a equipe. E agradecer às senhoras e senhores ouvintes. Muito Aliás, os telespectadores, né? No painel regional, que vai ao ar, né? Está no ar agora A reprise às 7h30 da noite. Reprise às 7h30. Eu quero agradecer, boa tarde a todos e boa noite a todos. Né? Tá certo. Obrigado, Constantino, pela presença. O Heraldo também, comentarista nosso habitual. Marcos Santana, presença também importante conosco toda semana aqui no painel. A Daniela atenta diariamente à sua participação também. E a gente, juntos, segunda a sexta, 1h30 da tarde, ao vivo, reprise 7h30 da noite, enquanto a TV Santa Cecília transmite os jogos da Unisanta. E 2 edições do Painel Weekend no sábado, 3 da tarde e domingo, 5 da tarde. Obrigado. Tchau.